sempre que minha vida desviar os teus. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da consciência Enfeitam os teus caminhos, olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imite a natureza que se desfaz em luz até o entardecer, e quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. É assim também nos nossos dias. Pois bem, minha gente, boa noite. Muita paz a todos. Que a luz sublime dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos envolva cada vez mais nessa caminhada de aprendizado. Como o irmão falou, é motivo de muita alegria a gente estar aqui outra vez. Essa casa tivemos a satisfação de participar uma vez por mês durante alguns anos dos trabalhos no campo do Evangelho, das palestras. Então é com alegria imensa que pousamos os pés aqui outra vez. Ele vai até 8h40, é? 8h35. Nós vamos... Boa noite também, né? Sim, por favor. Deixa eu falar? Desculpa. É que a gente tem uma unidade e acaba esquecendo que às vezes tem que separar. Muito obrigada por ver esses rostinhos maravilhosos. Nós estamos muito alegres por estar aqui. Boa noite. Boa noite. Neifa e Wallace. Vamos estudar um pouco sobre o Evangelho hoje, no capítulo 11. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa passagem do capítulo 11 nos traz belos ensinamentos que vamos tentar desfiar alguma parte dele hoje no nosso tempo. Essa parte do Evangelho nos traz um encontro que houve com saduceus e com fariseus, quando comentavam pelo fato de Jesus ter calado a boca aos saduceus. Então os fariseus se juntaram, se uniram, e um tal doutor da lei, que lá se encontrava, perguntou a Jesus qual o evangelho da lei o mais importante, qual o item da lei mosaica mais importante, das leis impregnadas por Moisés,
através de Moisés, para nós, qual deles o mais importante? E nessa resposta, Jesus expressa-se de forma muito clara e simples, dizendo que o primeiro item da lei seria amar a Deus sobre todas as coisas, com todo zelo, com todo carinho, com toda dedicação. Esse era o primeiro. E o segundo, que eu completava, amar ao próximo como a si mesmo. E ele completa dizendo, aí está, na lei, todos os itens, inclusive relacionado com os profetas. A essência de toda a lei está nesses dois itens. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como Jesus é um pedagogo, que não há como contestar a capacidade, a facilidade que ele já tinha naquela época, de explicar às pessoas o significado dos seus ensinamentos, ele trouxe uma história que ele utilizava muito de forma alegórica para simbolizar os seus ensinamentos. E ali dizia que um certo senhor resolveu pedir contas aos seus servos de tudo o que os seus servos o deviam. E a um que devia uma quantidade grande em dinheiro, ele expressou a dificuldade de pagar. Lamentando, disse que não poderia pagar aquela quantia ao seu senhor. Como o senhor antes houvera admoestado a possibilidade de que ele fosse vendido, que a esposa fosse vendida, naquela época era assim, as coisas eram vendidas, as pessoas eram vendidas, se transformavam em escravos, aquela pessoa iria se transformar em escravo em troca de valores dos bens que possuía, até dos próprios filhos. Aquele então seria convertido para o pagamento da dívida. Implorando, aquele servo suplicou ao seu senhor que não o fizesse, que tivesse paciência com ele, que tivesse piedade dele. E o senhor então demonstrou toda a piedade, atendeu ao seu pedido, aqueceu ao seu pedido e liberou daquela dívida. Então conta Jesus que aquele servo saiu e logo em seguida se defrontou com um seu devedor, um outro que ele estava agora na condição diferente. Ele era o credor e aquele outro o devedor. E então impôs o pagamento àquele seu devedor, e como o homem não tinha condições de saldar aquela dívida, ele o trancafiou, o levou à justiça e o trancafiou na prisão. É interessante observar o detalhe da simbologia trazida por Jesus nessa história, porque ela tem a forma de compreensão da citação dessa lei, dessas duas leis. E como seria isso? De que forma? É importante que possamos perdoar. É importante que saibamos perdoar. No perdão, segundo a sentença, está inserido todo o contexto no que diz respeito às leis de Deus. Então, dentro desse aspecto, como nós poderemos compreender a capacidade de Jesus de fazer com que as pessoas pudessem perdoar? Como fazer para perdoar? Como fazer para alcançar essa condição? A condição básica constitui-se no amar ao próximo, como a si mesmo. Então veja bem, nós temos aí um triângulo, né? Deus, o próximo e nós. Não é assim? Deus, o próximo, nós. Cujo começo de tudo está em nós. Se nós não nos amarmos, jamais teremos como amar o nosso próximo, muito menos a Deus. Por que é que as pessoas aí agridem e até ceifam a vida dos seus semelhantes? Com toda certeza, a ausência do amor
a Deus, ao próximo não precisa nem falar, e muito mais falta de amor consigo mesmo. Então a chave para compreender essa questão está em podermos nos amar a nós próprios. Agora, confunde-se muito essa questão do alto amor. Há sempre um pouco de confusão na visão vulgar. Pensar, eu tenho que me amar, eu vou cair na gandaia, vou fazer o que pode e o que não pode, eu vou estar extravasando, eu vou estar me amando, eu vou estar usando e abusando, fazendo de tudo para estar bem. Então, dentro de uma visão materialista, dentro de uma visão curta, imediatista, as pessoas colocam amar a si próprio como responder, como dar de volta o que recebeu, principalmente no que diz respeito às ofensas, bateu, levou. Então, esse é o conceito que, de certa forma, comumente se tem da questão de amar-se a si mesmo. Eu vou deixar ser humilhado? Alguém vai me humilhar e eu vou ficar calado? Alguém vai me faltar com respeito e eu vou ficar calado? Não, eu respondo na hora. Então, esse conceito de amar a si próprio dentro dessa visão não é o conceito, obviamente, que Jesus nos traz. O conceito que ele nos traz diz respeito a uma outra visão. Dentro de toda a pragmática dos seus ensinamentos, é uma outra visão. Por exemplo, uma pessoa que fuma, olha, não vai aqui nenhuma pedra para ninguém, viu, gente? É um estudo, tá bom? Quem fuma, continue fumando se quiser, vá mudar no seu dia, que você achar melhor, mas nós estamos estudando. Então, nós vamos analisar dentro de um contexto para que a gente possa compreender. A pessoa que fuma, especialmente nos dias de hoje, sabendo dos males que o fumo causa ao nosso corpo físico, e até vai mais além, se nós temos uma noção disso, porque hoje nós temos a mídia que nos informa a todo minuto, praticamente tudo sobre saúde. Hoje, com o acesso que todos nós temos à internet, fica fácil. Eu mesmo fui fazer uma cirurgia recentemente, no hospital, e não me lembrei de fazer uma pesquisa, né? Depois que eu fiz a cirurgia, disse, puxa vida, eu podia ter feito essa pesquisa, não me preocupei em fazer antes. Mas foi até bom, porque cirurgia é um negócio tão complicado que você vai ver lá no YouTube, o médico fazendo aquela cirurgia pode até de repente atrapalhar a cabeça da gente. Não recomendo antes. Recomendo compreender o que é que pode acontecer, o que é que nós precisamos fazer para prevenir, para nos recuperarmos logo. Aí é bom, mas fica a critério de cada um. Mas o fato é que depois da cirurgia eu fui fazer esse estudo, achei muito bom, tá vendo? Hoje nós temos como fazer um estudo do nosso corpo com facilidade. Basta usar certos critérios, não aceitar todos, fazer uma análise, dar uma filtrada, né? Que a gente consegue ter informações de suma importância sobre o nosso organismo. Então, uma pessoa que fuma não se ama, porque está se prejudicando. Vai ali no Araújo Jorge para ver as pessoas que fumam, as pessoas que estão com problemas de câncer, por exemplo. Se eu tenho ira facilmente, basta o menor reflexo, eu já estou com raiva, eu estou irado, eu estou respondendo a uma altura. Será que uma pessoa dessa se ama? Sabe que quantidade de toxinas nós criamos no momento de ira, no momento de raiva, no momento daquela resposta azeda? Então, isto não é o alto amor. Uma pessoa dessa não se ama. Se por acaso a patroa que ficou em casa, às vezes ela trabalha no outro turno, né? Limpou a casa bem limpinha, foi uma beleza. Aí o cidadão chega com aquele pé sujo, entra dentro de casa, nem olha para os lados. Será que isto é alto amor? Não deixou de pensar no próximo? A chamada que Jesus faz com relação a esse item diz assim: o conceito essencial é querer fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Fica um dia em casa, limpa aqui o centro. Limpa o centro, o pessoal que limpa o centro, limpa bem limpinho. Então ele fica olhando. Não pense não que fica olhando.
Quando o pessoal chega, fica olhando, não tem um negócio ali para bater o pé? Dá uma batidinha no pé, porque eu que estou do lado de cá que limpei, estou preocupado, porque eu me esforcei para limpar, eu quero que isso pelo menos se mantenha basicamente limpo. Se a gente se colocar no lugar da pessoa, a gente vai verificar a importância de nós termos esse respeito. O respeito ao próximo, isto é auto-amor. A observação com relação àquilo que nós vamos fazer e que de certa forma pode interferir na vida das pessoas. Então, até que ponto isso é importante? E é tão bom a gente se amar, tendo zelo conosco, que a gente começa a descobrir a importância de termos zelo com as pessoas. Aí nós começamos a amar o próximo. E aí nós descobrimos Deus, porque é interessante. Nós aprendemos Deus dentro de um princípio teológico, teórico. Tanto que muitas pessoas participam dos campos religiosos, mas nos momentos das expiações e das provas muito altas, muito fortes, elas procuram Deus e não acham, porque elas não construíram Deus em si. Deus não está aqui nas paredes, nem nesse ambiente. Ele está em nós. Ele reside no nosso interior. Quando Jesus conclama, se vires, alhures, comentando sobre o céu, não vos preocupeis, porque o céu não se encontra nas formas exteriores. Ele está dentro de nós. Então, o grande trabalho é interno. Se o trabalho interno, esse trabalho interno exige de nós buscarmos refletir o nosso interior. Como é que está a nossa mente? Onde será que mora a minha mente? Olha o tesouro lá. A minha mente mora na insatisfação, na reclamação constante, mesmo que eu não expresse por palavras, porque acaba expressando logo, logo, mas às vezes a gente filtra um pouco e não expressa por palavras a nossa insatisfação com o comportamento desse ou daquele. Onde está a minha mente? Eu preciso saber onde ela está para eu verificar se ela está focada naquilo que é o mais importante para mim. Eu preciso saber onde ela se encontra para que verdadeiramente eu saiba onde eu estou. Porque senão eu penso só daqui para fora que estou com Deus e em verdade eu não cultivo Deus em minha vida. Refletir sobre o amor em nosso dia a dia. Levantar-se com a certeza de que durante o dia temos oportunidades mil de fazer coisas boas e fazermos. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Vou praticar a caridade. Vou ser gentil. Vou mudar um pouco o tom de voz, porque esse tom de voz é um negócio sério, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem uma mansuetude tão grande na sua consciência, mas tem um tom de voz áspero. E por causa daquele tom de voz, as pessoas não sabendo interpretar direito, podem até achar que ali dentro tem alguém rude. Por que não modelar a voz? Porque a voz suave, não aquela voz que a gente trabalhe como que sendo para apresentar alguma coisa, o natural, mas moderando a voz. O semblante, o senho do dia a dia. Às vezes a gente chega na repartição, o funcionário está com a cara tão ríspida que você conta de 1 até 10 para poder chegar e pedir uma informação, porque sabe que ali vem uma bordoada. Por que não um semblante suave? Qual é o problema? Se a gente vai pedir uma informação na rua a alguém que está passando, a gente escolhe as pessoas que a gente verifica que são atenciosas, um mínimo de atenção. Isso é amar a si mesmo. É o que Cristo nos convida, nesse alto amor, como base essencial do complemento. Porque ao chegarmos a esse ponto, facilmente construiremos o poder de Deus dentro de nós, porque Ele está em nós. Nós somos Ele em miniatura. O pouco que fazemos sempre tem a sua presença. Tem um médico indiano, chama-se Dr. Deepak Chopra. Ele mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ele escreveu um livro que já foi publicado, já tem em português, chama-se A Cura Quântica. É um livro interessante.
Então ele conta lá, são 280 páginas, tem umas partes que ele conta experiências dele e experiências de outros médicos. Então ele analisa a importância da simplicidade das pessoas. Em se tratando de câncer, porque ele tem essa especialização também, ele tem a oportunidade de lidar com pacientes terminais. E num dado momento, um dos casos, não tinha mais o que fazer. E o paciente, ele criou um apego muito grande ao paciente, uma amizade muito grande. É uma pessoa simples, o paciente, mas sabe aquela pessoa sábia? Aquela pessoa que sabe colocar as coisas, sabe explicar os seus pensamentos, mesmo na simplicidade de suas palavras. E ele então perguntou para o doutor Deepak Chopra: o que devo fazer agora, doutor? Meu filho, infelizmente, da parte da medicina não se pode fazer mais nada. Nada mais há o que ser feito. Mas o senhor não tem nada para me dizer? A amizade, né? A amizade. Ele disse: eu já lhe falei sobre o nosso sistema imunológico, né? Muitas vezes. O nosso sistema de defesa, o nosso exército de defesa. Tem algumas células que são de suma importância nessa nossa defesa. Tem uma delas que ela come as outras células invasoras. Ela é decodificada como branca, células brancas. Veja-se como uma célula branca. Crie na sua imaginação uma célula branca. E faça na sua imaginação uma viagem no seu corpo, no seu interior. Entre na sua corrente sanguínea, como sendo você, o dono de tudo, o responsável por tudo. E vá lá naquele câncer e destrua-o, coma-o, pedaço a pedaço. Faça isso. E o homem olhou para ele, com aquela simplicidade das pessoas simples, parece que entendeu, para e passo o que ele tinha dito. Se despediram. Passados 6 meses, o doutor Deepak Chopra se lembrava sempre, mas como que será que está aquele caso? Não teve notícia. Aí pediu para um funcionário ir até onde a pessoa morava, segundo estava lá no endereço. Chegou lá, ele tinha ido pescar. Não pode. Isso não era para estar assim, sozinho debaixo da terra. O corpo dele, pelo menos, né? Pescar. Ele foi lá pessoalmente. E lá chegando, o homem estava em casa. Disse: e aí, o que foi que aconteceu? Olha, naquele dia que nós nos despedimos, o senhor falou assim, que eu imaginasse ser uma célula do meu sistema de defesa. Então eu criei. O senhor foi falando, já foi criando na minha mente aquela célula. E eu comecei já a morder e a comer os pedacinhos desse câncer que queria me destruir. Os primeiros 2 meses foram terríveis. Eu piorei. Chegou a um ponto de eu não ter ar, não poder respirar. Com muita dificuldade de respirar, quase que sem condição nenhuma de sobrevivência. Mas eu não perdi o desejo de vencer esse camarada. Depois eu fui subindo um pouco, comecei a respirar, melhorei. No 3º para o 4º mês, acabou-se o problema, que eu não senti mais dor de qualidade alguma. Me senti forte. E aí eu senti a vontade de pescar. Ele gostava de pescar. Mas como eu vou pescar se as minhas mãos, o reumatismo, quando eu aperto a vara, ele não quer abrir mais. Está igual eu no violão aqui. Tem hora que a mão trava que não quer voltar. Esse dia eu estava cantando com a Nefa no local, a nota não saiu do jeito nenhum, porque a mão não queria sair, não queria abrir. É natural. Tem posição difícil que a gente que já está depois dos 60, tem um pouquinho de dificuldade. Mas, então, eu pensei, disse lá o homem, se eu conseguir consumir um câncer, um reumatismo, meu amigo, é um cafezinho. Trabalho em cima do reumatismo. Em muito pouco tempo ele estava lá pescando. Isso é o quê? É interno. Esse homem com certeza reflete sobre a vida, medita. Medita no sentido de buscar dentro de si os conhecimentos necessários
a nossa existência, as respostas. Allan Kardec aprendeu isso. Ele aprendeu isso em Verdun, porque uma das modalidades do estudo adotado por Pestalozzi, foi o seu mestre, né, nessa encarnação, era que as crianças precisavam trabalhar a intuição. Trabalhar a intuição. O professor ensinava, não perguntava nada, e ela então perguntava a si mesma, e a resposta vinha de dentro. O exercício era intenso nesse sentido. Então, para buscarmos o amor em nós, que é o começo dessa grande viagem, para que a gente não possa mais tarde dar um tropeçozinho ali e dizer, puxa vida, estou perdido, a fé foi-se embora, acabou a fé. Para que a gente possa ter sustentação, nós é que temos que vasculhar dentro do nosso interior, utilizando esse manancial de ensinamentos que, por exemplo, a doutrina espírita nos traz. Nós estamos no templo espírita. Trabalhar esse manancial, observar as nossas atitudes. Não é para dizer, não vou fazer assim mais, eu vou aperfeiçoar a minha vida. Eu não vou nesse caminho, porque esse caminho aqui está cheio de buracos. Eu vou procurar um outro caminho, onde eu possa ter um pouco mais de segurança. Fé raciocinada é o somatório das nossas experiências determinadas naquele ponto. Uma boa costureira jamais será uma boa costureira se não praticar todos os dias. O violão está aqui. Quem toca um pouco melhor é porque pratica. Esses dias conversando com um rapaz que é formado, tem 10 anos de violão. Ele disse, não estou mais formado em violão. Por quê? Porque já tem mais de ano que eu não pego no violão. Acabou minha capacidade. Eu tenho que voltar outra vez, aí eu vou me lembrar. Mas agora, se eu for pegar, não tenho agilidade. É prática. Os milagres que existem, eles ocorrem porque houve um trabalho. A cura não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. É por isso que Jesus dizia que tua fé te curou. Eu quero. Aí eu começo a movimentar ações, disciplinas, para aquele querer. Isso é construir Deus dentro de nós. Construir no sentido disso que eu estou falando, porque Deus está dentro de nós, aguardando o nosso despertar. Esperar que o passe venha resolver, o passe vai resolver com a anuência do meu ser, com o meu querer. Eu vou transformar aquela cabine em algo de uma potência muito maior, porque eu quero, eu desejo, eu posso. Vós sois deuses. Assim falou Jesus. Por que ele falou? Porque o potencial está dentro de nós. Se a gente busca esse potencial, as coisas ficam muito mais simples. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, foi perguntado sobre as tendências, as nossas más tendências. Como vencer as nossas más tendências? É preciso muito esforço? Allan Kardec pergunta. É um esforço insignificante. O Espírito da Realidade responde. O esforço é insignificante. O problema é que vós, de certa forma, nós nos satisfazemos com as coisas que não são boas. Não queremos abrir mão delas, porque elas dão um pouquinho assim de satisfação. Por causa daquele tiquinho de satisfação, a gente abre mão do herdeiro que somos, né? Venceu o nosso tempo. Então vamos cantar uma música que já vai ser uma preparação para nós, tá? Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.
nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixa ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor. Quero servir. Queremos agradecer então, Pai, por esse momento especial, onde as luzes que refletem nossa alma já nos apontam o caminho para a compreensão maior. Oh Jesus, que bom ter te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixa ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor. Quero servir. Obrigado, gente. Muita paz a todos.